Vamos falar de Bocage? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, talvez, a gente vai falar de um dos meus poetas favoritos, que é Bocage, que a gente vai ter ele como um dos grandes representantes do arcadismo português. O que acontece é que é meio complicado realmente falar do arcadismo português com o Bocage. Porque assim como a gente vê com muitas outras aulas, a gente tem estruturas e elementos que vão se compor para que uma pessoa ela esteja escrevendo um elemento de um estilo literário ou não. O que acontece é que Bocage ele se encontra num período de transição entre o arcadismo e o romantismo. Então tem muitas das coisas que ele está escrevendo, como estrutura, temas e até o jeito que ele escreve, que não parecem muito arcade. Então a gente vai ter meio que uma dualidade entre um escritor que está vivendo e já sabe os traços do arcadismo, mas que vai prever estruturas e conversas e temas que vão ser discutidos melhores no romantismo. E ainda que se deixe de seguir uma tendência dos escritores que são mais novos, muito se escreveu sobre Bocage, falando sobre sua vida, mas pouco se realmente sabe do que realmente aconteceu de sua vida, que sendo um mistério e tendo muitas biografias. O que é certo é que Bocage ele era uma pessoa muito popular e também, se a gente pode resumir, a vida dele foi de sofrido. Ele viveu com a ausência enorme do seu pai, que mais ou menos perto do seu começo da sua adolescência foi preso e passou por muito tempo na cadeia. Além disso que também perdeu a mãe muito cedo e por conta de um amor que ele não foi correspondido, foi para o exército servir e ir para Forças Armadas. A grande realidade é que Bocage era uma pessoa muito desbocada, então ele não era uma pessoa que ele media tanto as palavras. Isso já é um dos traços específicos do Bocage. Não é que a gente tenha uma linguagem mais simples durante o arcadismo, que significa que exista a necessidade de se falar palavras de baixo calão. Mas Bocage é uma pessoa específica para poder falar sobre isso. Bocage nasceu em 1765 e ele viveu até o ano de 1805. Ele foi um poeta, ele também foi tradutor e inclusive ele foi escritor. Então toda essa vida dele foi sempre regrada e também relacionada com a questão de escritas. Ele foi tanto um ouvidor, ele também participou do processo de tradução de vários livros, assim como também ele foi convidado para a Arcádia Lusitânia, que a gente tem como uma marcação do que se delimita como arcadismo. Só que mesmo lá, mesmo ele sendo convidado para poder escrever com os seus amigos, ele pegava e começava a escrever alguns poemas já satirizando esses seus amigos também. O pseudônimo que ele tinha era de Eumano Sadino. É bem simples de se lembrar. Eumano é nada mais nada menos do que um anagrama ou uma recomposição das letras do nome de Manuel, até porque seu nome completo é Manuel Maria Barbosa do Bocage, e a gente vai ter Sadino como ele é do rio Sado, ou seja, o rio da cidade de onde ele nasceu, que é Setúbal. E para a gente poder perceber então como ele se aproxima do arcadismo, a gente vai ler um dos poemas dele para a gente poder perceber o que tem. Então, aqui vai. Grato silêncio trêmulo arvoredo, sombra propícia aos crimes e aos amores. Hoje serei feliz, longe temores, longe fantasmas e ilusões do medo. Sabei, amigos éfiros, que cedo, entre os braços da Nice, entre essas flores, furtivas glórias das tácitos favores, hei de enfim possuir, porém, segredo. Das asas frouxos ais, brados queixumes, não leveis, não façais isso patente, que nem quero que o saiba o pai dos nomes. Cale-se o caso a jovem onipotente, porque se ele o souber, terá ciúmes, vibrará contra mim seu raio ardente. Então aqui a gente tem o que como ditames do que a gente chama de arcadismo. Temos um local calmo, em frente à natureza, assim como a relação que a gente tem também das divindades romanas que vão aparecendo também, e também o fato de que a gente tem esse encontro do pastor com a sua amada. Então esses são alguns elementos que vão se aproximar do que a gente fala do arcadismo. Então o local ameno, temos também essa troca de amores, uma linguagem que também fala como se fosse do classicismo. Porém, eu acho que também é importante a gente perceber que, como um poeta de transição, temos alguns poemas que ele não vai parecer muito arcadista e que vão fazer com que ele tenha a sua fama. Então, para a gente poder ter um exemplo desse poema dele, que se foge um pouquinho dos outros escritores do arcadismo, temos aqui o Nariz, Nariz e Nariz. Nariz, nariz e nariz. Nariz que nunca se acaba. Nariz que ele desaba, fará o mundo infeliz. Nariz que Newton não quis descrever-lhe a diagonal. Nariz de massa infernal, que seu cálculo não erra, posto entre o Sol e a Terra, faria eclipse total. Então perceber que em períodos de transições, como a gente teve do arcadismo, que tentou ditar novas regras de como se escreve um poema, o Bocage ele vai para um outro sentido,
criticando esse estilo que a gente tem como de que uma poema tem que ser feito. Pode perceber que a primeira coisa que já chama a atenção é a questão tanto da musicalidade, assim como da estrutura do poema. Se a gente tem no primeiro poema uma questão até de inversão de frases, termo de escolha de palavras, contagem de sílabas poéticas, nesse aqui a gente tem uma ausência total do que a gente faria do lirismo e da estrutura de um soneto. Aqui a gente tem um poema que nada mais nada menos serve do que atacar o tamanho do nariz que um amigo tem. Então perceber que essa estrutura que a gente tem, que inclusive o próprio Bocage ele vai ainda falar sobre o erotismo, ele ainda vai fazer autoironia, então ele vai falar sobre ele mesmo, e até mesmo que ele critica a sociedade aristocrática da época, faz com que ele comece a seguir esse modelo, que começa no arcadismo do ímpeto de se escrever, então essa vontade de escrever do que realmente é a norma e copiar os antigos moldes, que vai então encaminhar o que a gente tem como romantismo. É por isso que talvez se você for estudar Bocage, você vai ter que perceber que existem duas fases. A primeira é que ele segue realmente os moldes, tem uma escrita perfeita que se liga muito à questão do local belo, do local ameno, da questão do amor pastoril com a sua amada, mas também ao mesmo tempo ele segue também uma produção de obras a qual se fala do locus horrendo, que é o local horrível, qual se fala das sensações, que inclusive a gente vai ver depois isso em Cláudio Manuel da Costa, que se tem bastante, porque quando a gente tem o locus horrendos, nós temos tanto a questão de que a chuva, ela representa um ódio, o vendaval, ele desperta a confusão. Então a gente não tem só um local como se fosse um campo para poder sentar e se relaxar, mas temos também um local como um sinônimo de sentimento. Então se a pessoa está extremamente feliz, o céu está azul, o céu está aberto, ou se a pessoa está extremamente triste, o céu está nublado, quase para chover. Isso é uma característica do Bocage também. E sem contar, né, também de suas outras poesias, que eram até escondidas, que as pessoas liam em segredo, como por exemplo, ele mesmo foi a pessoa que cunhou a frase "quem tem cu tem medo". Então, ele escreveu até com uma forma de medo que ele teve de quando ele foi morar, ele estava tentando bajular um dos reis, e ficou popular essa frase. Então, o Bocage ele tem ótimos poemas. Entre alguns poemas do Bocage, para você poder conferir também, nós temos Morte de Inês de Castro, O Triunfo da Religião, A Pavorosa Ilusão, o Soneto ditado na Agonia, e também temos o Soneto da Cagada e o Soneto do Pau Decifrado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. O Bocage, ele é muito legal na questão de que tem os poemas, então perceber que ele trata como essa questão de ser desbocado é uma questão muito mais de que a gente pode perceber, poxa, tem tanta gente que se esforça para poder fazer uns poemas difíceis de serem lidos, e ele consegue pegar essa mesma fórmula e até mesmo zombar das pessoas com simplesmente coisas que pareceriam que teriam que ser tão grandiosas e que ele faz com tanta facilidade. Talvez por isso é que ele é um dos grandes poetas que nós temos que fazer de estudo da literatura portuguesa. Você quer que eu analise algum soneto dele, algum poema específico, tanto do que eu falei ou algum que você conheça? Escreve aqui nos comentários para eu poder fazer essa análise para você. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está assistindo o vídeo, deixando comentários, inclusive curtidas do vídeo. Isso me ajuda bastante a poder entender o que vocês estão gostando e continuar a produzir esse conteúdo. Inclusive, caso você queira continuar estudando, tanto para você poder ter análises de poemas, quanto também você continuar estudando os outros períodos literários, tem aqui embaixo o meu drive com mais conteúdo de estudo para você poder continuar estudando e continuar se sentindo confiante na literatura. Inclusive, caso você queira vir estudar comigo no meu curso de literatura, tem também o link aqui embaixo para você poder se direcionar para esse curso e, inclusive, utilizar um cupom que você vai pagar R$40 pelo curso completo. Não só isso, você tem acesso vitalício e você vai ver tanto exercícios, resumos de livro, resumos de outros autores e análise também que a gente vai ter de outros períodos literários e escolas literárias. Caso você não goste, você pode pedir também o reembolso em 30 dias. Se você gosta muito do meu conteúdo e quer me ajudar financeiramente, você pode mandar 10 centavos pelo Pix ou no PicPay do @AlessandroPR, ou se não, você também pode me mandar pelo Pix do obrigadoale@gmail.com. E se você não consegue me ajudar financeiramente e quer continuar me ajudando, você pode simplesmente se inscrever e curtir o vídeo, que já ajuda bastante. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido e ter ficado até aqui. Espero que você fique bem e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!